Ora, ora. Quem ousa pisar novamente no Salão dos Esquecidos? Eu sou o Rei Fantasma, o monarca do mundo entre os mundos. Aquele que caminha entre as memórias dos vivos e os sussurros dos mortos. Você chegou no momento exato para ouvir algo que ninguém deveria repetir. Uma história que se move nas brechas do real, nas rotas abandonadas, onde a lógica deixa de existir. Me diga, você já ouviu falar de um jogo simples? Uma brincadeira de estrada. Virar à esquerda, depois à direita. Repetir até chegar a algum lugar novo. Alguns dizem que é só uma lenda de internet. Outros juram que rodaram por horas e nunca mais voltaram. Hoje, você vai entrar nesse carro. Vai ouvir os pneus cortando a realidade. E talvez, como tantos outros, não queira mais voltar. Sente-se, feche as portas e prepare-se para descobrir o que acontece quando a estrada te escolhe. Ha, 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 ha. Mais um conto sombrio no trono do terror. Parte 1. O jogo começa. Alguns pontos antes de tudo. Primeiro, eu não sou o protagonista dessa história. Eu só estudei na faculdade com ela. Enquanto ela virou uma escritora profissional, eu segui um caminho diferente. Mas vou dar o contexto inicial antes que ela assuma. Segundo, não sei o que vocês vão pensar dos eventos a seguir. Talvez achem que é tudo uma farsa. Eu não estava presente no que aconteceu em Flagstaff, Arizona, mas posso garantir que a pessoa que escreveu os registros abaixo de Isabela Cortez nunca foi dada a fantasias. Isabela estudava jornalismo e era uma força da natureza. Editora do Jornal do Campus, voz do rádio estudantil, extremamente focada, determinada. Nos conhecemos nos dormitórios e viramos amigos de cara a eu, um desmotivado, tentando evitar a fazenda da família, e ela, uma repórter obstinada. Eventualmente moramos juntos em São Paulo, onde ela correu atrás de seu sonho e eu apenas sobrevivi. Depois de meses de recusas e estágios mal pagos, Isabela anunciou que estava indo para os Estados Unidos, para uma vaga na Rádio Pública Nacional. Aquela festa de despedida foi a última vez que a vi, e então silêncio total. Até a semana passada, cheguei do trabalho e vi um único e-mail, sem remetente, sem assunto. Dentro, um arquivo zipado chamado esquerda.direita.ic. Ao abrir, encontrei dezenas de arquivos de texto datados, começando por 7/2 de 2017. Desde então, li e reli, e percebi algo aterrador. Talvez minha amiga tenha documentado seu próprio desaparecimento. Ela falava sobre algo chamado o jogo da esquerda/direita. E o primeiro relato era de um homem chamado Roberto T. Goulart, ex-detetive particular, veterano de guerra, obcecado por lendas urbanas. Goulart fala sobre espíritos na floresta de Aokigahara, sobre criaturas como Jorogumo e, por fim, sobre o tal jogo. Regras. Entre no carro e dirija. Pegue a primeira esquerda possível, depois a primeira direita. Repita indefinidamente, até acabar em outro lugar. Roberto se mudou para Flagstaff só para isso, e ele não queria apenas contar a história, queria alguém para acompanhar a viagem. Foi aí que Isabela embarcou nessa jornada. O comboio era formado por 5 carros, Roberto codinome Barqueiro, Isabela codinome Salvador, além de outros como Lince, Caim, Abigail, Maia e Lara, Falco e Zero. Tudo parecia um experimento de internet. Mas ao dobrar a 34ª curva, uma mulher de casaco cinza apareceu. Ela os fitava, olhos arregalados, e sussurrou palavras enigmáticas: cordeiros no portão, buscando algo melhor que o trevo, mas encontrarão pior que o abate. Quando Isabela tentou falar com ela, a mulher surtou.
Bateu no vidro, gritou coisas horríveis. Então virou-se para um espelho na loja ao lado e arrebentou a cabeça contra ele. Sangue, histeria. E o comboio seguiu viagem, deixando para trás algo que parecia não pertencer a este mundo. Parte 2. O homem da mala. Depois do encontro com a mulher do espelho, o comboio segue viagem, acumulando viradas e estranhezas. Chegam a um ponto de parada, um trecho remoto, quase no deserto. Roberto chama todos para uma breve reunião. Ele explica que a partir dali, as próximas 13 curvas devem ser feitas um carro por vez, na ordem do comboio. Então, ele dá a instrução mais perturbadora até agora. Vai aparecer um caroneiro, um homem bem vestido, com uma mala. Você vai parar, vai deixá-lo entrar, mas sob nenhuma circunstância deve falar com ele, olhar para ele ou aceitar o que ele oferecer. Ace, o rebelde do grupo, protesta. Mas Roberto não dá margem. Você vai parar. Todos vão. Isso não é opcional. Isabela segue com Roberto no primeiro carro. Logo, o tal homem aparece. Um sujeito de terno marrom, gravata verde escura, sapatos impecáveis. Ele sorri com cortesia e entra calmamente pela porta de trás. No início, tenta puxar conversa. Clima, de onde são, o que fazem. Isabela resiste, mas então ele muda o tom. Você é uma decepção, sabia? A frase perfura o silêncio como uma lâmina. Isabela quase responde. Sua boca se entreabre, mas é contida pelo aperto firme de Roberto em seu braço. O homem, agora com um sorriso cruel, sussurra. Eu posso te contar tudo, tudo o que você quer saber, até o que você finge que não pensa. O resto da viagem é um silêncio forçado, cortante. O homem finalmente aponta para o acostamento e desce calmamente. Fica ali, acenando, um vulto que parece persistir mesmo depois do fim. Roberto respira fundo. Você fez bem. Só falamos quando estivermos seguros. E Isabela se pergunta. Seguros de quê? Parte 3. Ecos e mentiras. Após a passagem do caroneiro, os demais carros o enfrentam. Lince, Apolo, tenta disfarçar, mas Isabela percebe sua inquietação. Ela convence Roberto a conversar com ele, uma aproximação rara entre dois homens tão diferentes. Enquanto isso, Isabela aproveita o momento para se comunicar secretamente com Maia e Lara, Lilith e Eve, pedindo que filmem algo estranho que viu. Um carro acidentado à beira da estrada, como se alguém tivesse abandonado tudo no meio da corrida. Lara entrega a filmagem. O carro está destruído, o banco do motorista manchado de sangue seco. Mas há algo ainda mais perturbador, uma bolsa no banco de trás. E dentro dela um pacote retangular, embrulhado em papel pardo com um fio preso a um celular antigo. Um celular colado com cola quente. Abaixo, letras negras em tipo forte. 4 explosivo. Isabela congela. Lara sussurra. Não está ativo, sem detonador. Mas estava no carro do caroneiro. Tinha mais coisa no porta-malas. A gente não conseguiu pegar. Isabela mal tem tempo de processar quando Roberto aparece. Ela esconde o pacote em sua mochila. Logo depois, Zero, ex, se aproxima, visivelmente abalado. Revela algo terrível. Não pegou o caroneiro. Mas mesmo assim, o homem apareceu no banco de trás. Sorriu. Conversou. E agora? As memórias estão embaralhadas. Ele lembra de ter parado, embora jure que não o fez. Roberto se compadece. Conta que também foi enganado na primeira vez.
Eles apertam as mãos, um pacto entre dois sobreviventes relutantes. Horas depois, o grupo entra numa floresta espessa. A paisagem muda lentamente. O silêncio se instala. E então um letreiro aparece à frente. Palavras escritas com tinta dourada, em letras imaculadas. Você está entrando em Jubilo. O mesmo nome da rádio que horas antes havia transmitido gritos humanos no lugar de músicas. Parte 4. Bem-vindo a Júbilo. O comboio adentra Jubilo. Uma cidade envolta por floresta e névoa, como se o tempo ali estivesse suspenso. Tudo parece normal, mas há algo sutilmente errado. Durante o café da manhã, Roberto prepara arroz com ovos. Isabela, disfarçando tensão, encontra Maia e Lara. As duas mostram mais detalhes da filmagem do carro acidentado, inclusive a mancha no banco e uma mochila com roupas masculinas. Dentro dela, o C4. Isabela esconde o explosivo na própria mochila. No momento em que está prestes a confrontar Roberto, ele aparece do nada, perguntando: se eu tenho o quê? Ela disfarça, mas sabe que ele suspeita de algo. Mais tarde, Zero confessa: tentou ignorar o caroneiro, passou reto, mas pouco depois ele apareceu no banco de trás, como se o tempo tivesse sido reescrito. Roberto revela: isso aconteceu com ele também. E o pior, não importa o que façam, o caroneiro sempre entra, e você sempre lembra de ter no deixado entrar. As estradas continuam, mais árvores, mais silêncio. O comboio vai se distanciando da civilização. Isabela tenta manter sua sanidade por meio dos relatos e anotações, mas tudo parece se desmanchar. Ao final do dia, eles estacionam em uma clareira para a primeira noite completa na estrada. Roberto prepara o jipe para dormir. Isabela, com o 4 ainda na mochila, mente, esconde, observa. Lilith e Eve se afastam. Zero mal consegue andar. Há algo quebrado neles. Durante a madrugada, ela liga o rádio para relaxar. Um locutor local, Chuck Greenwald, fala sobre coisas banais, até que a transmissão muda. E o que vem a seguir não é música. É dor, gritos, centenas de vozes, uma sinfonia de agonia. Isabela se encolhe, o som cortando o ar. E então, como se nada tivesse acontecido, a rádio volta ao normal. Chuck sorri. Você está ouvindo a Rádio Jubilo. E aqui, você é sempre bem-vindo. Isabela desliga o rádio, fecha os olhos e deseja com toda a força que tudo isso seja apenas uma farsa de Roberto Tegular. Porque, se não for, algo horrível está prestes a acontecer. Roberto voltou a dormir. A floresta ao redor da clareira sussurra coisas que o vento não explica. E dentro da mochila de Isabela, um explosivo silencioso vibra com a pulsação do medo. A rádio volta à programação normal. Mas nada mais será normal. Você ainda acha que tudo isso foi só um jogo? Se você ficou até aqui, então já entrou no carro com a gente. Já virou à esquerda e depois à direita. E agora não há mais como voltar. Curta este vídeo se o terror te encontrou hoje. Inscreva-se no Rei Fantasma, o canal onde o horror nunca dorme. E conte nos comentários. Você falaria com o caroneiro?